Graça e paz, queridos. Amém. Você está animado ou não? Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. E por isso nós estamos aqui cada vez mais animados para a glória de Deus, cada vez mais determinados para a glória do Senhor. E eu sei que dias melhores ainda virão. Dias piores também chegarão, então fica tranquilo. Quem sabe está vivendo a melhor fase da tua história. Vai chegar uma hora que não vai estar tão legal assim. Mas vai chegar uma hora que vai passar essa fase também, e a nossa vida é feita disso. Onde Deus ele vai nos experimentando todos os dias, onde Deus em todos os momentos vai nos dando condições de estarmos cada vez mais fortes, de estarmos cada vez mais preparados para a glória de Deus. Às vezes as pessoas pensam, agora que eu estou servindo a Jesus, tudo vai ser um mar de rosas, tudo vai ser tranquilo. Engano seu. As coisas vão continuar acontecendo, as dificuldades vão aparecer, as bênçãos também vão aparecer. A diferença é quem estará com você no momento dessas adversidades. Quem estará com você no momento a qual você estará vivendo as melhores fases também da tua história. E nós estamos ao longo desse mês falando sobre salvação. Já comentamos algumas coisas, trouxemos alguns princípios, trouxemos algumas questões relacionadas à salvação. E uma delas, no primeiro domingo, eu já comentei sobre a autoridade, o poder do nome de Jesus na salvação. Onde nós entendemos que a salvação ela só pode ser dada por meio de Jesus. Só através dele que nós alcançamos a salvação. E não tem outra forma, não tem outro caminho, senão através de Jesus Cristo. Através de eu e você entendermos que ele morreu por nós, ressuscitou por nós, nos resgatou através de um plano de redenção, que Deus criou desde o começo, para que eu e você pudéssemos voltar para casa, para que nós pudéssemos, por meio de Jesus, sermos salvos, resgatados do pecado. E aí nós vimos no domingo passado algo sobre nós esquecermos Jesus no meio da caminhada. Sobre nós deixarmos Jesus. E algo que esse texto, que essa palavra me chama muita atenção, e eu comentei sobre isso também, é aonde nós olhamos para tudo isso no mesmo paralelo a qual José e Maria fizeram. Chegam para Jesus, por que você fez isso com a gente? E quantas vezes eu e você olhamos para Jesus e falamos, Jesus, por que você está fazendo isso comigo? Jesus, por que isso está acontecendo comigo? Por que parece que você me deixou no meio do caminho? E ele fala, ei, eu não deixei vocês. Vocês esqueceram de mim. Então nós temos uma facilidade muito grande de terceirizar os nossos problemas, de terceirizar a culpa de tudo aquilo que acontece com a gente. E eu entendo que um dos passos e um dos processos para que a salvação ela seja estabelecida na nossa história é primeiro nós reconhecermos que somos dependentes do Senhor. Nós reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecer que realmente precisamos mudar, reconhecer que precisamos aceitar esse perdão, que nós precisamos ser salvos e resgatados, que não somos autossuficientes, mas pelo contrário, nós precisamos do Senhor. E comentei no primeiro domingo, na primeira ministração sobre salvação, algo também sobre as obras, que nós precisamos da fé, nós precisamos realmente ter a fé, acreditar, nos apossar da obra redentora da cruz, mas só a fé não resolve o problema. Nós entendemos que a fé ela tem que ser acompanhada das obras. Só que nós também entendemos que não é por aquilo que você pode ou não fazer que você é salvo. Nós temos que entender que não é o que eu sei fazer, não são as bondades que eu faço, não são as coisas que eu faço ao longo da minha história que vão me fazer ou vão garantir a minha entrada no céu. Então nós compreendemos que a fé ela é importante, as obras são importantes, mas as duas têm que caminhar juntas. E o que eu quero juntamente com você hoje é reforçar um pouco sobre essas obras da salvação. Porque se a fé sozinha não resolve, as obras sozinhas também não resolvem. E eu entendo que uma está linkada à outra. Nós comentamos algo sobre como eu posso ter ciência ou quem sabe saber se eu estou ou não salvo. E aí nós entramos no critério das obras, onde eu entendo que se eu começo a dar frutos, se eu começo a executar obras de justiça, se eu começo a ter obras, basicamente, a desenvolver algumas coisas, ter esses frutos do Espírito, ter esses frutos de Deus, ter as mesmas atitudes que o Senhor, eu começo a entender que esses frutos, que essas obras, elas estão acontecendo mediante a minha salvação. Onde eu entendo que as obras começam a validar ou começam a
dizer, a apontar que eu estou salvo. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Sobre essas obras. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 2. No versículo 14. Nós vamos ler do 14 ao 16. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa ou necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então o que nós vemos aqui é um link entre fé e obras. Mas o que são essas obras? Eu já comentei algumas vezes, e eu sei que você já ouviu isso em outros lugares também, que quando nós andamos muito perto de alguém, nós acabamos pegando o jeito dessa pessoa. Até dei um exemplo, o dia que eu fui para Minas Gerais, fiquei 16 dias lá trabalhando com meu cunhado, isso é muito tempo atrás. E com 16 dias nós estávamos falando uai, né? Nós estávamos falando igual mineiro. E aí eu só percebi isso quando eu voltei. Porque quando a gente estava lá, a gente não percebia, porque todo mundo falava parecido, né? E aí quando a gente veio pra cá, pra terra do leite quente e dói o dente, aí o pessoal falou: por que vocês estão falando assim? Eu falei: falando assim como? Daí que a gente percebeu que a gente estava falando diferente. Mas é pelo convívio. 24 horas com o pessoal lá, e pensa num pessoal legal. Pensa num povo acolhedor. Então, mas eu tô falando isso pra você por quê? Porque quando você fica muito, muito perto de alguém, muito próximo, andando muito próximo a alguém, você acaba pegando o jeito dessa pessoa. E uma coisa que nós temos que levar em consideração é em relação à adoração. Porque eu não sei se já passou na sua cabeça, mas na minha já passou um dia onde eu me perguntei por que Deus pede tanta adoração. Por que Deus tem tanto isso na palavra me adorem, me adorem, me adorem. Às vezes pode ter passado na sua cabeça assim: será que ele tem alguma necessidade, alguma carência que ele precisa que as pessoas adorem, 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 adorem ele? E na verdade não tem nada a ver com isso. Tem a ver de Deus entender e compreender que nós nos ficamos parecidos com tudo aquilo que nós adoramos. Se eu adoro a Deus, obrigatoriamente ou de forma automática, eu vou me tornar parecido com Ele. Porque eu adoro, então eu constantemente vou estar na sua presença, eu constantemente vou buscá-lo, constantemente eu vou estar num relacionamento. Pessoas que adoram o dinheiro. E isso é às vezes um ponto que algumas pessoas não entendem, né? Porque tem gente que acha que o dinheiro é um problema, e o dinheiro não é um problema. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os problemas. Porque quando você ama alguma coisa, você dá a vida e você faz qualquer coisa por aquilo. Se você chegar para alguém, ou alguém chegar para você e falar assim, digamos, você tem um filho, e essa pessoa fala assim: eu quero o seu filho. Você fala assim: não, negativo. Como assim? Não, eu quero que você me dê o seu filho. Não, não vou dar. E você vai fazer qualquer coisa para defender o seu filho. Você vai fazer qualquer coisa para defender a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos. Por quê? Porque você ama essas pessoas. E a mesma forma o dinheiro. Se o amor das pessoas, de alguém, estiver no dinheiro, ele vai fazer qualquer coisa, ele passa por cima de qualquer pessoa, ele mata se for necessário, ele mente, ele faz qualquer coisa, simplesmente porque ele ama o dinheiro. Então uma pessoa que adora ao dinheiro, que adora as coisas materiais, ele vai se tornar uma pessoa avarenta. Porque ele ama aquilo ali, ele ama o dinheiro. Se uma pessoa ela ama demais o carro dela, se ela ama demais a casa dela, se ela ama demais coisas, ela se torna uma pessoa idólatra, porque ela adora aquilo ali. Porque ela começa a se tornar parecida com aquilo que ela adora. Então eu começo a entender que eu preciso estar perto de Deus e adorá-lo. Não porque Deus é carente emocional e ele precisa da minha adoração, mas porque ele entende que eu, por ser carente, eu preciso ser parecido com ele. Porque eu preciso adorá-lo constantemente, porque eu preciso estar mais perto dele, porque eu preciso ser como ele é. Então, nós começamos a olhar que tudo isso que nós temos que representar em relação às obras está ligada a estar perto de Deus. E as minhas obras, para serem validadas como obras de salvação, tem que ter o mesmo sentido, ou tem que ser obras semelhantes às que Jesus fez, porque eu tenho que ser parecido com ele. Isso se eu realmente estou andando num processo de salvação.
Porque o problema que muitas pessoas acham é que o fato de aceitar Jesus, de ter o primeiro encontro com Jesus, pronto, já resolveu todo o problema. Mas não resolve. Simplesmente ter o primeiro contato com Cristo é o início de uma caminhada, de uma jornada rumo à salvação. Então o que nós temos que compreender é: aceitei a Jesus, legal, dei o primeiro passo rumo a um processo de salvação. Dei o primeiro passo rumo em direção à salvação. E aí o que eu tenho que fazer na sequência? Começar a ter essas boas obras. E esse texto de Tiago, ele é muito bom para a gente conversar um pouco sobre isso. Porque ele fala primeiro, qual é o proveito de alguém que diz ter fé, mas não ter obras? Ele está falando, olha, não adianta nada você ter a fé, se junto com a sua fé não tiver as obras, não tiver algo que venha validar isso que você está dizendo que você tem. E aí ele pergunta, a fé sozinha pode salvá-lo? E aí ele traz um exemplo. E ele fala assim, legal, você está falando, então vamos trazer para o exemplo prático. E ele fala, se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa, precisarem de algo, de uma roupa, você simplesmente chega para ele, ou de um alimento, e você simplesmente chega lá, ó, tá com fome, legal, fica em paz, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer acontecer, mate a tua fome, mas você não dá um prato de comida para essa pessoa. Você não dá um dinheiro para ela, simplesmente para que ela possa matar essa fome que ela tem. Você pode até orar por ela, falar, Deus, eu estou abençoando ela agora, mas eu oro para que você abra as portas na vida dele ou dela. Aí você está dando um fruto, você está trazendo uma obra que vem em paralelo com a obra de Jesus, que é uma obra de amor. É uma obra que vai expressar não só por palavras, mas que vai expressar de forma prática quem é o amor, quem é Jesus, o que é realmente ser um cristão transformado ou em processo de transformação. Eu lembro que um dia a gente foi para o balneário, e nós paramos a almoçar num lugar. E aí tinha um rapaz, a gente estava como se fosse aqui, e ele ficou como se fosse na parede, mas ele ficou assim, com o braço cruzado, olhando para nós, olhando para o pessoal que estava comendo e tal. E aí ele tentou falar com o pessoal, com os rapazes que estavam numa mesa, e eu só observando. E aí os rapazes, não, a gente não tem dinheiro e tal, não sei o quê. Ah, você não pode comprar um prato de comida para mim? E aí não, hoje eu não posso. Até a coca, tinha só um restinho, os caras nem ofereceram pro cara. E eu fiquei olhando aquilo, e de repente ele veio pra perto da gente e falei, vem cá. Aí eu chamei ele, eu era um morador de rua. E aí eu falei, você tá com fome, né? Ele, tô com muita fome. Eu falei, então faz assim, senta ali naquela mesa ali. Ah, não, mas é que eu tô. Eu falei, não tem problema, senta do jeito que você tá. Eu falei, melhor, vem cá. Aí eu fui lá com ele dentro do restaurante, e era um pessoal, o dono lá, ficaram até meio olhando meio estranho pra ele. Aí eu cheguei com ele, eu peguei no ombro dele e falei assim, tá vendo esse rapaz aqui? Eu falei, ele vai comer, eu vou pagar o que ele vai comer. E ele vai comer o que ele quiser, e o que ele pedir você pode colocar que a gente vai pagar. Aí o rapaz falou assim, tá bom. Daí eles queriam dar uma coisa, o prato pra ele sentar no meio fio. Eu falei, não, ele vai pagar. Então ele vai sentar numa mesa como uma pessoa comum, normal. Até porque ele é um ser humano, a condição que ele está não o define. Ele simplesmente está numa fase que não é boa. E ali ele sentou, almoçou. Eu nunca vi alguém comer de uma forma tão feliz, gente. Tão alegre, tão assim... Sabe, você chega a perder a fome de ver a pessoa comendo. De tão alegre que ele ficou. Só que veja só que interessante. Os mesmos rapazes que não deram a mínima para ele, foram os mesmos que pagaram uma coca para ele. Porque eles viram... E eu não quero que você pense, é melhor. Não, ninguém é melhor que ninguém. Eu acho que nós temos que realmente trazer frutos. Nós temos que representar e replicar o amor de Cristo nas pessoas. E aí, nesse momento, os rapazes pagaram essa coca para ele. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração uma coisa. Você está vendo como isso é contagiante? Quantas e quantas vezes nós deixamos dentro de nós algo que já está estabelecido por Deus? Às vezes por medo, por vergonha, você não fala, você não abraça, você não ama, você não traz obras. Você fala que tem uma fé, mas você não esclarece essa fé ou não transparece essa fé por meio das obras. E ali você quer que as pessoas saibam quem é o amor de Deus. Vocês querem às vezes que as pessoas entendam qual é o amor de Deus. Mas nós não temos condição, às vezes, ou coragem de pegar do pouco que a gente tem e oferecer a alguém. Então, se eu quero começar a ter obras que vão validar essa fé e essa salvação que eu digo que tenho, eu tenho que começar a mostrar isso na prática. E essas obras vão começar a mostrar para as pessoas, poxa vida, realmente, ele era assim, ela era assim, agora ele está diferente. Antes ele era um mão de vaca e agora não, ele está fazendo algo. Mas isso não é para você, não é para que você se glorie, para que nós venhamos gloriar.
mas é para que as pessoas saibam quem Deus é na nossa história. Para que as pessoas saibam que Deus pode fazer quando eu me permito que Ele faça. Sabe, então obras estarão associadas a tudo aquilo que vai amar, que vai trazer algo, que vai trazer ou quem sabe multiplicar a salvação na vida de alguém. E eu falei para você que o Espírito Santo ministrou no meu coração sobre questão de ser uma corrente. Porque se eu cruzasse os meus braços e fizesse vista grossa para aquele cara, aqueles caras que estavam na outra mesa não iam fazer nada. Mas eles se sentiram constrangidos por aquilo que nós fizemos. Sabe, então, o que falta muitas vezes nas pessoas é justamente pensar, poxa vida, eu estou aqui para representar o amor. Eu estou aqui para representar a Cristo. E às vezes a gente fica preocupado com a aprovação dos outros, sendo que nós temos que nos preocupar com a aprovação de Cristo na nossa história. Porque quem vai validar a nossa fé e a nossa obra não são as pessoas. Não vai estar o pastor Odecir, o pastor Irineu, não vai ter nenhum pastor lá olhando para tudo que nós fizemos, mas o Senhor estará lá. Ele vai estar olhando para nós e falar assim, poxa, você tinha a oportunidade de fazer. Eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Mas melhor será eu e você ouvirmos dele. Que legal, você entendeu tudo. Poderia ter feito mais, mas legal que você fez isso. Do que chegar lá e falar assim, poxa vida, você teve tanta oportunidade de fazer. Você teve tanta oportunidade de mostrar para as pessoas o que eu te dei condições de fazer, você não fez. Então as obras na nossa vida, elas têm que irem acompanhadas com tudo aquilo que Deus fez na terra por meio de Jesus. Porque se a palavra diz que Jesus fez milagres, fez maravilhas, fez tantas coisas maravilhosas, e Ele olha para nós sendo limitados, fracos, falhos e pecadores. Porque eu sei que às vezes você olha para o espelho, porque eu também tenho os meus momentos, de olhar, Senhor, será que vai dar? Deus, será que você consegue me usar? Deus, olha quanta falha, olha quanta dificuldade, quanta limitação. Mas mesmo com todos esses negócios que nós olhamos todo dia, porque sabe qual que é o problema? Que eu e você olhamos com os nossos olhos para nós. Só que Deus olha com os olhos dele para nós. E sabe qual foi o problema lá no jardim? Que teve uma hora que Adão e Eva, eles não sabiam que estavam nus. Eles até sabiam, mas aquilo não fazia diferença para eles, aquilo era normal. E aí quando eles pecam, o que eles percebem? Opa, tem algo errado aqui. Porque eles pararam de olhar com o olhar de Deus e começaram a olhar com o olhar natural deles. Então o meu e o teu problema não é que Deus está olhando e condenando você agora. Não, Ele não está fazendo isso. O problema é que eu e você perdemos o discernimento em relação à visão a qual Deus nos enxerga. E quando eu e você entendermos que Ele tem os melhores pensamentos ao nosso respeito, a ponto de nos fazer coisas maiores do que Jesus fez, destrava e vira uma chave dentro de nós. E ali ninguém segura a gente mais. Porque nós passamos a entender, oxa, não é sobre isso, não é sobre o hoje, é só sobre como Ele me vê no amanhã. A questão é que Deus olha para mim e para você já restaurados, já olha para nós transformados, enquanto nós conseguimos olhar só o eu do processo. Então, que eu e você possamos pedir a Deus, Senhor, me dê visão para ver o que você vê, para ver o que você enxerga, para conseguir ver realmente essa capacidade que vem do Senhor e não de mim. Porque não é sobre o que eu e você podemos, é sobre o que Ele pode fazer através de nós. Uma vez eu comentei, às vezes eu faço esse comentário sobre o que é ter fé. Ter fé não é acreditar que Deus existe, porque é muito simples você olhar para um milagre, você olhar para a Bíblia, você ir numa conferência ou aqui na igreja, em qualquer lugar, e você vê a manifestação do poder de Deus, e você, poxa vida, realmente Deus existe. Eu acredito que uma das maiores manifestações de fé minha e sua é olhar para mim e para você e acreditar que Deus acredita em nós. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as limitações, Ele colocou um encargo nas nossas mãos. Ele colocou uma missão e Ele conta comigo e para você para isso acontecer. Então, nós temos que agir. Obras fala de atitude, obra fala de nós executarmos, de nós fazermos, de não ficar de braços cruzados, de não ser só uma palestra, de não ser só uma teoria, mas de ser uma ação constante na presença do Senhor. Se você puder, abra em Hebreus,
no capítulo 6. No versículo 9. O autor aos Hebreus fala o seguinte: quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores o esperam, coisas relacionadas à salvação. Aqui nós entendemos que é um processo, que não é só um ato a salvação, mas que é um processo constante. Algumas traduções falam bênçãos relacionadas à salvação. No versículo 10, fala assim: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Então eu entendo que é um trabalho constante, que é algo que não para, é algo que tem que ser contínuo, é algo que tem que ser sequencial. Eu entreguei uma cesta, então eu estou tranquilo. Eu fiz uma visita, eu dei um abraço. Para pensar quantas e quantas vezes você precisou de um auxílio do Senhor. Para pensar diariamente quantos momentos eu e você precisamos. Às vezes Deus tem que repetir e repetir e repetir algumas coisas para nós. Porque nós temos uma facilidade muito grande de esquecer. Ou temos uma facilidade muito grande de desacreditar, mesmo sabendo que foi Deus que falou. E se eu e você, já tendo um pouco de maturidade, temos essa capacidade de precisar constantemente de um empurrão, de um levante, de um ânimo, pense quem está próximo a você. Pense nas pessoas que estão ao nosso redor. Será que elas não precisam da mesma coisa? Sabe, então obras é sobre algo que nós temos que fazer constantemente, até que o Senhor volte, até que Ele nos chame. Porque qual que é o grande problema nosso, como seres humanos? E eu gosto muito de Colossenses 3, 23 e 24. Porque nós associamos tudo que nós vamos fazer a uma recompensa. E isso já vem de criação, desde criança, né? Alguns pais agem até de forma errada, né? Falando assim: não, lava a louça que eu te dou isso. Faz isso que eu te dou aquilo. E não entende que tem que ensinar a ser aquilo uma obrigação, uma responsabilidade, algo que tem que ser ensinado. Olha, você tem que fazer porque tem que fazer, porque a vida é assim e você tem que crescer. Ensinar que existem responsabilidades. E Deus nos ensina com isso. E nós temos que entender que nós precisamos ter responsabilidade, que nós precisamos amadurecer, que não é porque Deus tem uma promessa, eu tenho que fazer porque tenho que fazer, porque é para Ele. Quando eu falo de Colossenses 3, é porque nós esperamos uma recompensa do Senhor. E quando nós não esperamos do Senhor, nós esperamos de alguém. E muitas das vezes que eu e você deixamos de fazer obras, né, quando nós deixamos de dar fruto para o Senhor, é porque muitas vezes nós ficamos traumatizados com alguém, ou nós ficamos decepcionados com alguém, porque você vai lá, nós vamos lá e fazemos algo de bom para alguém, e esse alguém não dá a mínima para o que você fez, e aquilo te deixa triste, e é normal você ficar triste, porque você espera que no mínimo a pessoa reconheça e fique feliz por você ter feito, mas não é todo mundo que pensa como nós pensamos, ou que pensa como você pensa. E aí, porque aquela pessoa não deu nenhum obrigado para você, você fala: também não faço mais. Venha me pedir de novo. Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz. Mas sabe por quê? Porque nós esquecemos do que Deus falou para nós. Porque a palavra que nós deveríamos lembrar é a voz de Deus e não a voz do outro. Se a palavra de Deus ela é real, ela é verdadeira, ela tem que se cumprir na nossa vida. Mas ela não se cumpre só porque você acredita ou porque nós acreditamos. Ela se cumpre porque eu obedeço. E nós vamos nos deparar na nossa caminhada com muitas pessoas que às vezes não vão à igreja. E isso pode até te chocar. Mas elas obedecem a palavra e algo acontece. Porque não é por estar aqui dentro, é por obedecer o que está ali dentro. A palavra ela tem que ser cumprida, não só conhecida. E Colossenses 3 fala assim, 23 e 24, diz assim, vou resumir obviamente, mas fala assim: tudo que eu for fazer, o que nós formos fazer, nós temos que fazer como para o Senhor, não esperando o reconhecimento do homem.
Porque se o homem falhar, Deus não falha. Deus fala assim, se você fizer para mim, pode ficar tranquilo que eu não devo nada para ninguém. Então, a forma como eu e você fazemos é que vai determinar o resultado daquilo que nós fizemos. Então, se eu entender que o que eu vou fazer pro Ruivão, agora pegou o Ruivão, né? Eu chamo ele toda hora, gente, é muito legal. Príncipe, né? Também, né? Mas tudo que eu fizer pro Léo, se ele não der a mínima porque eu fizer, não pode fazer diferença para mim. Porque eu fiz para ele, porque eu amo a vida dele como pessoa, mesmo se eu não conhecesse, eu poderia fazer. Que nem eu fiz para esse rapaz que é lá de Camboriú. Se ele não tivesse dado a mínima para mim, não ia ter problema, porque eu ia falar, Senhor, eu estou fazendo isso como oferta para você através dele. E o próprio Deus iria me recompensar em relação a isso. Então, como eu e você agimos, vai determinar o resultado. Porque se você espera um reconhecimento dele, e ele não reconhece, pronto, desandou toda a tua expectativa. E sabe qual é uma das maiores decepções das pessoas? Ou por que nós nos decepcionamos com as pessoas? Por um motivo muito simples. Excesso de expectativa. Quando você tem muita expectativa sobre uma pessoa, maior vai ser a sua decepção sobre ela quando ela te trair, ou quando ela te enganar, ou quando ela faltar, ou quando ela falhar com você. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Deus nunca falha. Se as minhas expectativas e as suas expectativas estiverem no Senhor, você nunca mais vai se decepcionar. Porque Ele é fiel a cumprir tudo aquilo que prometeu. E olha, eu vou mais além, Ele não é fiel nem a mim, nem a você. Por mais que você seja um dizimista extremamente fiel, por mais que você jejue todas as semanas, que você faça propósito todos os dias, Ele não vai ser fiel a você. Ele vai ser fiel à palavra dEle e à vela para cumprir. Então, o que eu e você temos que entender é que nós estamos aqui para servir ao Senhor. Nós temos que fazer as obras para o Senhor. E aí entra um grande problema que às vezes entra na nossa cabeça. Que algumas pessoas pensam, não, que são pelas obras, que eu tenho que fazer porque são por causa das obras. Não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos para as obras. E faz uma grande diferença isso. É como você entender que você não trabalha para Deus, você trabalha com Deus. E isso faz toda a diferença também. Então, quando nós temos essa consciência dessas pequenas situações, tudo muda na nossa história. Porque, eu não lembro se foi Einstein que falou isso, mas alguém lá do passado falou que querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa é loucura. Quem sabe, às vezes nós não conseguimos resultados, não é porque Deus não quer. Não é porque a palavra está errada, mas é porque eu estou fazendo do jeito errado. Porque eu estou fazendo da forma que não deveria fazer. E continuo fazendo do mesmo jeito, esperando que viesse algo diferente. E não funciona. Então nós temos que olhar para a palavra e falar, Deus, me dê compreensão, me dê entendimento, me dê sabedoria, discernimento, para eu compreender e fazer do jeito certo. Eu falei para você que a salvação ela é só o começo desse processo de salvação. E o desfecho da salvação está em 1 Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Só para você ter consciência que salvação é um processo. E fala o seguinte, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. O que é um alvo? É um caminho a ser percorrido. Se você tem uma pedra e você quer atacar lá naquela árvore para pegar um fruto, fazer qualquer coisa, que você precise de um alvo, é isso aí, é um caminho, é uma distância a ser percorrida com um objetivo, com um destino. Então a salvação, ela é esse caminho, ela é esse alvo da nossa fé. Só que nesse caminho, nós precisamos executar algumas missões. Temos coisas a serem desenvolvidas, coisas a serem feitas. E aqui diz que o objetivo final da nossa fé é a nossa salvação. Então nós entendemos que esse objetivo é o nosso serviço. São as obras que nós vamos executar ao longo desse caminho. Porque, gente, não tem sentido a gente estar aqui se não tiver um objetivo. Se não tiver um propósito, se não tiver uma missão a ser realizada e a ser executada. Sabe? Seria muito egoísmo da nossa parte olhar para a nossa salvação e falar, pronto, eu estou salvo e acabou. O resto que se lasque. Seria muito egoísmo da nossa parte. Porque imagina só, se Jesus fizesse a mesma coisa, olhasse para nós,
Eu estou tranquilo aqui em cima. Eu estou sentado à direita de Deus. Vocês que se virem. E daí, como é que ia ficar? Sabe, então se nós vamos fazer obras maiores, nós temos que amar como Jesus amou, ou quem sabe com uma intenção ainda maior, com uma intensidade ainda maior. Se Ele orou por milagres e curas, nós temos que fazer com uma intenção ainda maior, porque Ele nos deu essa autoridade, nos deu essa permissão de fazer. O que vai determinar se isso vai ou não vai acontecer é o tamanho da minha entrega. Porque quanto mais eu me entrego, mais eu vou ter resultado. Você quer ficar bom em alguma coisa? Se dedique a isso todo dia. Você quer ficar bom em lavar louça? Lava todo dia. Você quer ficar bom em tocar bateria? Toca todo dia. Quer ficar bom na Bíblia? Leia todo dia. Quer jejuar 40 dias? Comece jejuando todo dia. Quer ser um bom médico? Estude todos os dias. Tudo aquilo que nós fazemos de forma constante, de forma progressiva, de forma contínua, com disciplina, querido, vai dar bom, vai funcionar. O que não funciona é quando eu começo e não termino. Quando eu me empolgo, mas não continuo. Nunca vai ser bom. Mas se nós formos constantes, né, 1 Coríntios 15:58 diz assim que tudo aquilo que nós fazemos ao Senhor não vai ser vão. Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor vai ter uma resposta. Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor está sendo visto por Ele. Então nós não perdemos nada em fazer o bem. Nós não perdemos nada em adorar a Deus por meio das pessoas. O problema é que nós temos um olhar de julgamento em relação às pessoas. Principalmente com aquelas que nos fazem mal. E algo que eu gosto muito, e eu trago isso para mim constantemente quando acontece alguma coisa comigo, em relação a alguém, a minha pessoa, em relação ao revidar ou não revidar, vem uma coisa na minha cabeça. Eu só posso entregar algo que eu já tenho. Eu não posso entregar nada que eu não tenha. Se alguém faz mal para você e você revida no mesmo nível, quem sabe numa intensidade ainda maior, fica em paz. Tem algo errado aí dentro, porque você só entrega aquilo que você tem para entregar. Agora, se ao invés de você entregar algo ruim, você entrega o amor, você entrega o perdão, você entrega a caridade, você entrega algo diferente, opa, o fruto do Espírito está agindo aqui. O fruto de Deus está aqui dentro, está me transformando, está me moldando, está me levando num nível de maturidade acima, onde eu não mais revido como eu revidava, não levo com a mesma moeda, mas pelo contrário, eu amo. Pode até doer dentro de você, mas ame. E entrega aquilo que você tem dentro de você. E se você ainda não consegue entregar isso, fala: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso entregar frutos melhores, eu preciso de obras maiores. Só que isso só vem mediante a nossa entrega ao Senhor. Isso só vem de algo que eu e você vamos constantemente aperfeiçoando todos os dias. A palavra de Deus diz assim que a vereda do justo, ou o caminho do justo, é como o nascer do dia, vai brilhando mais e mais até que se torne dia perfeito. Estamos num processo, numa caminhada. Então entendemos que nós temos um alvo, que a nossa salvação ela é contínua. E algo que eu friso de novo com você, para você ver que não sou eu, mas é a palavra, que nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as obras, e faz toda a diferença. Se você puder, abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Versículo 8. Vamos ler o 8, 9 e o 10. No 8 diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Então a fé não vem por aquilo que eu sei, não vem por aquilo que eu posso, não vem por aquilo que eu tenho. É um dom de Deus. Ela vem de graça, mas custa tudo que nós temos. Porque, gente, confiar em Deus e acreditar e ser obediente ao Senhor e honrá-lo principalmente. Porque tem uma diferença em ser obediente a Deus e honrar a Deus. Obedecer a Deus, você vai olhar para as coisas e vai falar assim: não, eu não posso fazer, porque isso não é lícito fazer. Eu não vou fazer isso porque eu sei que isso é errado e eu tenho que ser obediente à palavra de Deus. E sabe o que é melhor ainda do que se obedecer? É honrar a Deus. Porque honrar a Deus, você não vai só fazer aquilo que você não pode fazer. Você vai abrir mão muitas vezes daquilo que você pode para honrá-lo.
Às vezes você vai abrir mão da tua vontade, sendo às vezes a tua vontade lícita ao Senhor. Aquilo não vai ferir princípio, não vai ferir nada na palavra do Senhor. Mas por honrá-lo, você decide abrir mão, simplesmente para dizer, eu te honro. Sabe, então obedecer é diferente, é muito distante de honrar. Mas nós temos que obedecer até chegar ao nível de honrar ao Senhor. E isso está no caminho da salvação, isso está no processo da salvação. No versículo 9, fala assim, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, eu e você podemos fazer tudo. E mesmo assim, ele fala assim, não é sobre o que você pode fazer. Porque nós podemos orar, nós podemos manifestar curas através do nome de Jesus, nós podemos operar todos os milagres, adorar o Senhor de todas as formas, fazer todas as obras possíveis de caridade, dar tudo que você tem aos pobres e seguir ao Senhor. E muitas vezes vai chegar lá no último dia e falar assim, aparta de mim, eu não conheço você. Ah, mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Não, não era sobre fazer, era sobre honrar e obedecer. Sabe, então, o que eu e você temos que entender, que não é uma coisa ou outra, as duas coisas têm que andar consoantes, as duas coisas têm que caminhar juntas. E aí no versículo 10, diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então não é pelas boas obras, é para as boas obras, para fazer boas obras, para desenvolver essas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Algumas traduções, deixa eu ver se a outra tradução aqui mostra isso, se eu não me engano na NPI, ela fala aqui, ela fala assim, fazemos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O que é praticar? É fazer constantemente até que fique cada vez melhor. E o interessante disso é que Deus preparou isso de antemão. Ele já tinha tudo isso pronto, preparado para nós. E Ele olhou assim, olha, vocês não vão ser tão bons nisso de fazer essas coisas. Então, como eu sei que vocês já não vão ser tão bons, eu deixo tudo preparado. Eu mostro para vocês como vocês têm que fazer. E aí agora vocês vão praticar. Até chegar numa hora que vocês vão chegar num nível mais legal de realização. Então, as boas obras, elas têm que ser praticadas. Se não praticar, não vai aprender. Se não aprender, vai chegar lá no dia e falar assim, olha, deu ruim para você. Não foi suficiente. Então, gente, não adianta só ter a fé. Tem que ter as obras. Mas não de qualquer forma. Aliadas e atreladas à palavra de Deus. Para que Ele possa olhar para nós e falar, realmente você está aprendendo. Realmente está sendo um discípulo bom. Então nós temos que praticar essas boas obras. Quer ficar bom nisso? Pratique. Filipenses 3, no capítulo 3, versículo 12. Mostra que nós firmamos isso daqui, mas também mostra que nós devemos ser multiplicadores dessa salvação. Lembra do exemplo que eu te dei em relação ao moço do rapaz, que os outros meninos deram até a coca para ele? Então, eu e você temos que ser multiplicadores desse amor. Nós temos que ser multiplicadores dessas obras. Diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então o que Paulo está falando aqui? Ele está, olha, não que eu já tenha chegado lá, já pratiquei bastante, estou num nível acima, quem sabe, estou ficando bom nesse negócio, mas não que eu já cheguei lá, não vou ser tão arrogante pensar nisso, mas ele assim, eu estou procurando alcançar esse lugar de excelência, de fazer cada vez melhor, de me entregar com cada vez mais intensidade, fazer com que esse amor seja sentido com cada vez mais intensidade por essas pessoas. Porque ele entende o quê? Pois entendo que para isso também fui alcançado por Cristo. Ele entende que, sendo alcançado por Cristo, ele tem o dever de replicar aquilo. Não por uma obrigação, mas por amor, em resposta àquilo que Jesus fez. Então, o que eu e você fazemos ao Senhor, não é porque nós somos obrigados a fazer, porque Deus não quer que nós venhamos fazer nada obrigado.
Ele quer que eu e você venhamos entender o que Ele fez por nós. E entendendo isso, nós irmos em resposta a Ele, levando essas boas obras, amando as pessoas, perdoando as pessoas, fazendo tudo aquilo que Jesus fez, orando pelas pessoas. Esses dias atrás, foi semana passada, que aquela mulher estava ali na frente? Foi, né? A da muleta? Acho que foi semana passada. E nós tinha acabado o culto, e nós estávamos ali conversando, né? Como de costume aqui na igreja, o culto acaba 8 horas, nós vamos embora às 10h30, né? Que o povo fica conversando, né? A gente dá vontade, vamos fazer mais um culto, vamos começar uma vigília, alguma coisa assim, né? Porque o povo não quer ir embora. E estava conversando e nisso tinha uma mulher sentada no meio-fio. E ela estava chorando. E aí eu vi, e nisso a minha esposa foi lá na frente, o pastor Odecírio, mais algumas pessoas estavam ali. E minha esposa começou a conversar com ela. E até então eu estava conversando com alguém, não lembro quem eu estava conversando, estava observando meio de longe. E ali a minha esposa começou a falar com ela, e a menina começou a abrir o coração e tal. Ela falou que ela estava perdida aqui no bairro, porque ficou sabendo depois de não sei quantos meses que o ex-marido dela tinha morrido, e ela tinha vindo atrás dele e recebeu a notícia que ele tinha morrido e tal. E ali começou um processo de amar ela, de aceitar ela do jeito que ela estava. Porque qual que é o nosso primeiro filtro? Não está no meu nível social, então não vou conversar. Com coisa que o nosso nível social vale alguma coisa. Mas qual que é a sacada? É amar acima de qualquer coisa. É amar a Deus, porque se nós formos olhar, gente, do jeito que realmente nós somos, como pecadores, Cristo não tinha ido para a cruz. Mas Ele fez porque Ele ama. Ele fez porque realmente olha para nós. Falei assim, eu vou morrer por você porque vale a pena. E aí se nós olhando para isso, entendemos que vale a pena Ele ter morrido por nós, nós olhamos para qualquer um e falamos assim, cara, vale a pena por você também. Porque Jesus, Ele morreu por todas as pessoas. Aquelas que te fazem bem, mas aquelas que também te machucaram. Aquelas que te fazem bem, mas aquelas que também avacalharam com você. E aquelas que fazem as piores coisas do mundo. Jesus morreu por todas essas pessoas. Se elas vão ser permitidas ser salvas é outra situação, mas Ele morreu por todo mundo. O que nós precisamos falar para Ele, ei, eu quero ser salvo. Eu te aceito como Senhor e Salvador. Nós temos que dar esse primeiro passo. Agora, ninguém é obrigado a fazê-lo. E ali a gente começou a conversar, e nisso dali a galera já pegou já a vibe, a Yasmin já foi catar o violão, e a gente começou a cantar com a menina ali fora. E a gente começou a orar por ela. Porque as pessoas precisam ser amadas. Se nós somos cristãos, se nós dizemos que nós somos crentes, nós temos que ter boas obras. Nós temos que ter frutos que sejam compatíveis com essa salvação que nós pregamos. Se não for assim, reveja os seus conceitos, porque tem uma coisa errada nesse processo. Porque se eu e você não conseguimos refletir a Jesus, aonde nós estamos, aonde nós vamos e com as pessoas que Deus coloca diante de nós, o que nós estamos aqui para fazer? Nada. Então nós temos que refletir o amor de Jesus. E nós vamos só ver, as pessoas vão enxergar esse reflexo e ver quem Cristo é por meio dessas obras. Porque nós temos uma fé e ela vai ser validada por meio disso. Então nós temos que caminhar, replicar aquilo que Cristo fez. Para que nós possamos realmente falar, olha, eu estou em processo de salvação, eu estou sendo salvo, eu quero replicar essas obras. Não só para que lá na frente eu possa ter um galardão, para que eu possa ser premiado e sei lá o que for acontecer. Mas nós estamos fazendo isso em resposta ao amor de Deus. Nós estamos fazendo isso simplesmente porque nós estamos respondendo ou correspondendo com o amor que Ele entregou por nós. Tiago 4,17. E aqui nós já estamos indo para o encerramento. Diz assim, portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E aqui, nós poderíamos usar até Jeremias 28:10, onde fala assim que, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Concordo com você. Mas quantas e quantas vezes nós usamos esse versículo, tiramos esse texto do contexto e usamos ele como pretexto. Eu até podia falar, quem já usou esse texto, levanta a mão, mas todo mundo ia levantar a mão, porque todo mundo já fez isso, certeza. Se você falar que não fez, provavelmente se você fuçar bem, você já deixou fazer algo. Simplesmente usando uma desculpa e falar assim, não, o senhor sabe que é assim. Então, senhor, não, é que pastor, é que você não entende, pastor, é porque o horário, sabe, pastor, e começa. E vai. Porque se eu não puder fazer assim, então é melhor eu não fazer e tal.
beleza, eu entendo e concordo com você em alguns pontos. Só que assim, o que eu não posso fazer é apontar você. O que eu posso fazer é falar, cara, então vamos lá, vamos orar a Deus para que surja uma oportunidade, para que algo melhore, para que o tempo melhore, para que a rotina melhore, para que as coisas melhorem. Eu tenho que acreditar. O meu papel é acreditar em você. Eu nunca vou chegar em você e falar assim, não, você está fazendo de qualquer jeito e tal, a não ser que eu veja explicitamente pelo comportamento. Mas do contrário, o meu papel é acreditar em você e orar com você. Mas sabe qual que é a oração que eu vou fazer com você? Fala, Senhor, mediante a oração, a resposta, mediante ao que o meu irmão, que a minha irmã está falando para mim, abençoe ele. Eu não vou colocar minha mão no fogo por ninguém, mas eu vou falar assim, olha, eu estou aqui para o que der e vier. Agora, se você está enganando a você mesmo em primeiro lugar, o próprio Senhor vai tratar. Porque esse texto fala que aquele que pode fazer e não faz, comete pecado. Então eu posso dar milhares de desculpas para o Senhor. Eu posso dar milhares de desculpas para qualquer líder. Mas só Deus sabe o que está aqui dentro. E se o que está aqui dentro é mentiroso, queridão, fique em paz, que o próprio Deus vai lidar comigo, com você. Então, eu posso chegar para você e falar, olha, eu não posso por causa disso e disso inventar uma história linda que você vai até chorar. Mas Deus fala assim, não é bem assim, né? Se você fizer, dá. Mas Senhor, se fizer, dá. Então nós podemos enganar qualquer um. Mas quem vai nos confrontar é a palavra do Senhor. Porque sabe o que é mais interessante na palavra? Que Deus ele é justo. Deus ele é extremamente justo. E Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Só que a partir do momento que eu e você sabemos a consequência, ou conhecemos a verdade, nós começaremos a ser cobrados por aquilo que nós já sabemos. Nós começaremos a ser cobrados por aquilo que eu já aprendi. E fique em paz. Deus trata com a gente. Só que o que é interessante do amor de Deus é que Ele não trata para nos maltratar. Ele nos trata para nos melhorar. Ele nos trata para nos levantar. Ele nos trata para nos restaurar, para que a gente continue fazendo obras, para que a gente continue replicando o amor de Deus. Então o que eu tenho que entender é que mesmo que eu fale, mesmo que eu dê desculpas, mesmo que eu faça várias coisas, chega uma hora que eu posso parar e falar, Senhor, a partir daqui chega, a partir de agora eu vou me dedicar ao Senhor. A partir de agora eu vou fazer as obras como o Senhor espera que eu faça. A partir de agora eu me dedicarei ao Senhor, porque eu entendi, porque eu visto a camisa, porque eu estou contigo e não abro mão, porque eu entendi o processo e por que você me resgatou. Sabe, querido, então a maioria dessas coisas está na nossa mão, não está mais na mão de Deus. Fazer o bem, fazer os frutos, fazer a obra, está na nossa mão. Está tudo à nossa disposição. Se eu faço ou não faço, não sou eu que vai julgar você. Não é o teu líder que vai julgar você. Pelo contrário, se você vem me falar, olha, tá difícil isso, falei, cara, vamos orar então, vamos orar para que Deus possa abrir a porta, para que Deus melhore essa condição, para que Deus faça o que for necessário. Mas eu estou fazendo isso baseado na tua afirmação. E baseado na tua afirmação, Deus vai responder ou não. Então nós temos que entender que a Deus nós não enganamos. E se eu estou fazendo algo de forma relaxada, sendo que poderia fazer melhor, Deus vai nos ensinar a fazer melhor. Mas às vezes nós não precisamos esperar algumas coisas acontecerem. E uma coisa que é muito legal, e todos nós temos isso. Alguns de forma mais intensa, outros de menos intensa. Mas todos nós temos poder de influência sobre as pessoas. Cada um na sua condição social, cada um no seu grupo social, cada um no seu ambiente, mas todos nós temos influência sobre alguém, seja ela positiva ou negativa. Se hoje você decide se rebelar contra a igreja, contra Deus, você tem influência negativa sobre as pessoas ou positiva sobre elas. E o que vai determinar isso vai ser a forma e a conduta que nós vamos agir. Mas nós temos condições de influenciar sobre a vida das pessoas, seja trazendo novos rebeldes, ou trazendo pessoas ainda mais abençoadas e capacitadas. A prova disso é aquele jovem de Decápolis. Ele queria ir para Jesus, ele foi liberto. E ele queria ir com Jesus para ser uma testemunha viva. Certo? Ele pensou, Jesus, olha o marcho que nós vamos ter. A galera me conhece aqui. A vida inteira eu vivi errado. A vida inteira possesso. E agora imagina só eu indo contigo. Vai bombar no Instagram. A galera vai seguir tudo. Mas sabe o que era? Jesus falou, ei, eu quero que você realmente se tem uma obra maravilhosa para ser feita na tua vida. Mas primeiro, eu quero que comece lá na tua casa.
Primeiro eu quero que comece lá dentro do teu lar. Sabe? E o que nós temos que entender e compreender, que essas obras têm que começar de algum lugar. Mas primeiro tem que começar na nossa casa. Primeiro tem que começar lá dentro. Porque são as pessoas que têm que nos conhecer e nos reconhecer. E não só isso, mas ver Deus através das nossas histórias. Ver Jesus através da nossa vida. E ali esse rapaz não contente, o que ele faz? Ele ganha a família, ele ganha os vizinhos, ganha o bairro, ganha a vila. E ele ganha um conjunto de 10 cidades. E eu tenho certeza que não ficou nas 10 cidades. Aquilo foi para muito mais longe. Sabe, porque entendeu o propósito, porque entendeu o motivo. Porque, gente, o que mais acontece é a gente querer cuidar da igreja de Deus, querer cuidar do reino de Deus, não porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, eu quero fazer esse negócio, eu quero fazer aquele outro negócio. Mas a palavra de Deus é assim, diz que se eu não tenho capacidade, ou se eu não me dedico a cuidar dos meus, da minha casa, da minha família, como eu vou cuidar da casa do Senhor? Então tudo vai ter que começar de um ponto zero. E primeiro é lá em casa. Primeiro é na nossa casa. Tem algo para consertar? Corrige e vai. Alinha e vai. Foi isso que esse rapaz fez. Ele mostrou quem era Jesus na vida dele. Sabe, então o que Deus espera de nós é que nós venhamos replicar essas obras. Primeiro nos da nossa casa, para depois sairmos para fazer coisas maiores. As obras devem acompanhar a fé e refletir a nossa salvação. E como que nós vamos fazer boas obras? Eu comentei agora há pouco que a gente fica parecido com tudo aquilo que a gente adora. Então que nós possamos adorar cada vez com mais intensidade o Senhor. Que nós possamos fazer realmente uma aliança sincera com Deus. Que nós possamos fazer um compromisso real e verdadeiro com Ele. Porque não é para as pessoas que nós estamos fazendo. Gente, esse culto aqui, por mais que você goste da banda, por mais que você goste das músicas, por mais que a gente deixe o ambiente legal e aconchegante para você, isso aqui não é para você. Isso aqui é para Deus, através de você. Nós queremos que você se sinta confortável. Nós queremos que você se sinta bem aqui dentro. Que você tenha um som legal, um som gostoso de ouvir. Uma banda que toque bem, uma banda que tenha técnica, mas uma banda que tenha unção para que você possa sentir a presença do Senhor no momento de cada nota. Porque nós estamos aqui para cultuar a Deus. E se nós cultuamos ao Senhor, automaticamente você vai ter que sentir a presença dEle através das nossas histórias. Sabe, obras é sobre isso, é sobre alguém que vê você, não mais enxergar você, mas ver Cristo através de você. Isso é ter obras na presença do Senhor. Então que eu e você possamos andar rumo e paralelo à palavra do Senhor. Que nós possamos fazer realmente da palavra de Deus a nossa bússola, a nossa direção, a nossa orientação. Porque ao contrário do que nós pensamos, que a Bíblia ela fala de Deus, a Bíblia não fala de Deus. A Bíblia fala de um Deus que espera algo de nós. Nós vemos Deus na palavra sim, porque nós entendemos como Ele é, porque nós temos que ser como Ele é. E a partir disso nós vemos na palavra quem Deus é. E eu quero te encorajar nessa noite a ser cada vez mais parecido com o Senhor.